O mundo prendia a respiração. A tensão global atingira um ponto crítico, um barril de pólvora à espera de uma faísca. O impensável, uma terceira guerra mundial, parecia terrivelmente próximo. Então, eles apareceram. Sombras contra o céu crepuscular, silenciosos, rápidos e completamente desconhecidos. Drones, mas não os nossos. Inexplicáveis, não identificados e indesejados, assombravam os céus americanos, sua presença um lembrete arrepiante de nossa vulnerabilidade em um mundo à beira do colapso. Não eram as silhuetas familiares de equipamentos militares, eram fantasmas, elegantes e silenciosos, aparecendo e desaparecendo com uma facilidade perturbadora. Relatos começaram a surgir, sussurros a princípio, depois um coro de preocupação. Da metrópole agitada de Nova York às planícies desoladas do centro-oeste, esses intrusos aéreos não identificados observavam, gravavam e desapareciam. As perguntas eram imediatas e inquietantes. De onde eles vieram? Quem os controlava? E o que sua presença significava para uma nação já à beira do precipício do conflito? As respostas permaneciam indefinidas, perdidas em uma névoa de especulação e medo. Uma coisa era terrivelmente clara. Em um mundo preparado para a guerra, um novo jogador havia entrado no jogo, e suas intenções estavam longe de serem claras. O surgimento desses drones não identificados não ocorreu no vácuo. O mundo era um barril de pólvora, com conflitos em erupção e fervilhando por todo o globo. Velhas rivalidades haviam reacendido, alimentadas pelo fervor nacionalista e pela insaciável fome de poder. Alianças mudavam como areia no deserto, criando uma paisagem geopolítica perigosa e imprevisível. A tecnologia se tornara a arma e o campo de batalha. A guerra cibernética apagava as linhas entre a paz e o conflito, enquanto a inteligência artificial prometia revolucionar a própria guerra. Os drones, antes uma novidade, haviam evoluído para instrumentos letais de guerra, capazes de atingir com precisão milimétrica e consequências devastadoras. Os céus não eram mais um santuário, mas um potencial palco de guerra, e o aparecimento desses drones não identificados serviu como um lembrete severo dessa nova realidade. O mundo assistia, prendendo a respiração, enquanto o espectro do conflito global se aproximava a cada dia que passava. Os avistamentos começaram sutilmente, sussurros ao vento. Um guarda florestal em Montana relatou uma aeronave incomum e silenciosa, pairando perto de uma base militar. Um grupo de caminhantes no Parque Nacional de Yosemite afirmou ter visto um drone preto e elegante observando-os à distância, sua lente brilhando à luz do sol. Então, os relatos se intensificaram, cada um mais perturbador que o anterior. Os controladores de tráfego aéreo em Los Angeles experimentaram interferências inexplicáveis, suas telas exibindo brevemente um objeto não identificado, manobrando com agilidade impossível perto do espaço aéreo restrito. Uma equipe de notícias noturna em Chicago capturou imagens de uma aeronave triangular escura voando baixo sobre o lago Michigan, desaparecendo tão rapidamente quanto havia aparecido. Os relatos mais assustadores vieram de Washington, D.C. Câmeras de segurança no Pentágono e em várias embaixadas registraram a presença de pequenos drones silenciosos, pairando perto de áreas sensíveis, aparentemente despreocupados com as rígidas medidas de segurança em vigor. Essas incursões, descaradas e inexplicáveis, enviaram ondas de choque pela comunidade de inteligência. O que tornou esses avistamentos de drones tão alarmantes não foi apenas sua frequência, mas sua capacidade de escapar. Não eram drones comuns, comprados em lojas. Essas máquinas eram fantasmas, aparentemente capazes de desafiar os sistemas de radar mais avançados do mundo. Especialistas militares ficaram perplexos. Esses drones operavam com um nível de sofisticação nunca antes visto, utilizando tecnologia furtiva e contramedidas eletrônicas avançadas para se tornarem praticamente invisíveis ao radar convencional. Eles podiam aparecer e desaparecer à vontade, pairando silenciosamente por horas, antes de desaparecer, sem deixar vestígios. Seus padrões de voo eram igualmente desconcertantes. Eles foram observados voando em altitudes extremamente elevadas, muito além do alcance da maioria dos drones comerciais, e executando manobras que desafiavam as capacidades de aeronaves conhecidas. Eles pareciam operar impunemente, sem restrições das leis da física ou das limitações da tecnologia feita pelo homem. O medo era palpável. Se esses drones podiam escapar dos sistemas de defesa mais sofisticados do mundo, do que mais eles seriam capazes? O pensamento causou arrepios na espinha, até mesmo dos oficiais militares mais experientes.
As capacidades avançadas desses drones não identificados deixaram os especialistas em busca de respostas. Sua capacidade de evadir radares sugere o uso de tecnologia furtiva de ponta, possivelmente envolvendo materiais que absorvem radar e contramedidas eletrônicas sofisticadas. Esses drones também exibem desempenho de voo excepcional, manobrando com agilidade e velocidade que superam as capacidades conhecidas de drones. Isso sugere sistemas de propulsão avançados, potencialmente utilizando tecnologias exóticas como motores hipersônicos ou até mesmo propulsão de energia direcionada. Seus sistemas de comunicação permanecem um mistério, pois parecem operar sem depender de frequências de rádio tradicionais, tornando-os incrivelmente difíceis de rastrear ou interceptar. Isso aponta para a possibilidade de protocolos de comunicação altamente classificados e seguros, muito além das capacidades de quaisquer sistemas comerciais ou mesmo militares conhecidos. A questão de sua origem permanece um enigma central. Embora a própria tecnologia sugira um nível de sofisticação de Estado-nação, o possível envolvimento de atores não estatais, como grupos terroristas altamente organizados, ou até mesmo corporações desonestas, não pode ser descartado. A pergunta de $1 milhão, ecoando pelos corredores do poder e sussurrada em tons baixos nas mesas de cozinha em toda a América, permanece. Quem está por trás desses drones misteriosos? Os possíveis culpados são tão numerosos quanto inquietantes. O suspeito óbvio é um Estado-nação hostil, envolvido em um ato descarado de espionagem contra os Estados Unidos. A tecnologia avançada em exibição certamente aponta nessa direção. Mas qual nação possui tais capacidades? E mais importante, a audácia de arriscar um ato tão provocativo à beira de uma guerra global? Depois, há a possibilidade arrepiante de atores não estatais, organizações obscuras com acesso à tecnologia de ponta e contas a acertar com os Estados Unidos. Grupos terroristas, cybercriminosos, até mesmo facções desonestas dentro dos próprios governos poderiam estar por trás dessas incursões, seus motivos tão obscuros quanto seus métodos. A verdade, como costuma acontecer, pode estar nas sombras, uma teia emaranhada de intrigas geopolíticas e proeza tecnológica. Até que o mistério seja resolvido, os céus sobre a América permanecerão uma fonte de inquietação, um lembrete constante de que, nesta nova era da guerra, o inimigo é invisível e o campo de batalha está em toda parte. A resposta do governo dos Executive às incursões de drones foi rápida e decisiva, refletindo a gravidade da situação. O Departamento de Defesa intensificou os esforços de vigilância, implantando sistemas de radar avançados e aumentando as patrulhas aéreas em espaços aéreos sensíveis. O FBI e o Departamento de Segurança Interna iniciaram investigações sobre a origem e o propósito dos drones, trabalhando em estreita colaboração com agências de inteligência para analisar os dados disponíveis e rastrear pistas potenciais. Agências federais estão colaborando com empresas privadas de tecnologia para desenvolver contramedidas contra esses drones avançados, com foco em tecnologias de detecção, rastreamento e neutralização. Os legisladores no Capitólio estão levando a ameaça a sério, realizando audiências e propondo legislação para fortalecer as regulamentações de drones e aprimorar os protocolos de segurança nacional. A Casa Branca emitiu declarações garantindo ao público que está tomando todas as medidas necessárias para lidar com a situação e proteger os cidadãos americanos. No entanto, a própria natureza dessas incursões de drones, sua furtividade, sua sofisticação, sua própria capacidade de escapar, torna-as incrivelmente difíceis de combater. Os Executive se encontram em território desconhecido, enfrentando um inimigo que opera nas sombras, utilizando tecnologia que parece desafiar a compreensão.